Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação, produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, mais uma vez no ar o programa E Agora José. Hoje, entrevistando a professora Rita de Cássia Virgolino, especialista em que mesmo, Guedes? Boa noite. Boa noite, gente, é isso aí. Hoje é domingo, dia 2 de dezembro de 2012, estamos nós aqui nos nossos estúdios em Guarulhos, São Paulo, transmitindo para a Cultura Online Brasil e São José dos Campos, com retransmissão para o CIP Formiguinhas do Vale e Rádio Internacional Lusófona. Hoje, conversando com a depois disso tudo, ele não lembra mais o que eu decoro o texto, né? Eu decoro o texto, muito bem. Hoje conversando com a professora Cássia Virgolino, que é historiadora e especialista em africanidades. Africanilidade. Não é lilidade, é africanidades. Só porque eu gravei 4 vezes errado hoje. Pois é. E não poderia deixar de ser diferente. Hoje, dia 2 de dezembro de 2012, comemora-se o Dia Nacional do Samba. Semana passada... Por que será que vocês estão ouvindo samba, né? Até porque tradicionalmente a gente coloca sempre aqui o rock nacional, né? Exatamente. Na medida do possível. E sem esquecer do Adonida Barbosa do Bezerra da Silva, que sempre faz parte da nossa lista, né? Mas hoje, em homenagem ao Dia Nacional do Samba, nós vamos ouvir só samba do bom. Do bom. Essa é da boa, né, mano? Nada de laiá-laiá. Hoje é nada dia de lari-lari, lá. Bom, seguinte. Tchê, Semana passada, nós trouxemos aqui a professora Cássia para conversar com a gente já sobre esse assunto, por conta do feriado do Dia da Consciência Negra. Entretanto, nós somos boicotados pela net. Você tá louco, cara? Eu corto depois. Ah, tá. E esse programa de hoje, se o Omar conseguir ao longo da semana fazer o que deve ser feito, o programa de hoje vai pro YouTube, né? E a gente está gravando aqui com esse cenário maravilhoso, esse boteco que nós construímos aqui. É o Boteco do Zé. Bom, e é isso aí. Cássia, seja bem-vinda. Desculpe por semana passada, nós ficamos a semana inteira brigando com a net. E aí parece que resolveu. Cássia, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente poder começar a conversar. Quem é você, da onde você, o que você faz, né? Faz uma apresentação sobre a sua pessoa e aí a gente já começa a discutir. Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite do professor Guedes para a gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que, infelizmente, não é debatido em sala de aula. Então é assim, vou começar me apresentando. Meu nome é Cássia, eu sou professora do Estado, né? Dou aula na escola Bom Pastor. Trabalho junto com o professor Ivan Guedes, que, diga-se de passagem, é o meu vice-diretor, ou seja, meu chefe. E assim, fiquei muito feliz com este convite para a gente estar debatendo esse assunto. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, só deixar bem claro que nesse momento, ainda que nós durante a semana a gente exerça uma atividade com o Estado, mas nesse momento nós não somos funcionários da rede pública. Então, nesse momento, eu, Ivan Cláudio Guedes e a Cássia e o Omar, nós somos voluntários da OCIP Formiguinhas do Vale e estamos aqui discutindo sobre educação. Portanto, a gente não pode, até por uma questão ética, de misturar o nosso trabalho com essa atividade cultural que a gente realiza aqui.
Tá? Então, desculpa, eu só precisava colocar isso, porque é importante às vezes a gente lembrar, pelos assuntos que a gente trata, pelo modo com que a gente conversa, né, para não misturar as coisas. Então, nesse momento, eu não estou representando nem o Estado e nem a faculdade. Exatamente. Então, assim, nós estamos fazendo isso como cidadão. Então, deixa eu só voltar no que eu estava falando, porque assim, de segunda a sexta a gente exerce aquela atividade em que nós somos professores da rede pública estadual, né? Aqui no programa nós somos voluntários da OCIP, Formiguinhas do Vale, e da Gazeta Vale Paraibana. Certo. Então, nesse momento, nós não estamos representando nem o Estado, e eu, principalmente, não estou representando nem a faculdade, né, a qual eu leciono, e que eu evito de citar nomes por uma questão muito óbvia, né? Então, vamos discutir temas polêmicos hoje, como é o caso da africanidades, mas enquanto cidadão, enquanto professores e não representantes de nenhuma instituição. Aliás, nós gostaríamos de trazer alguns representantes de instituição, como nós já trouxemos, né, representante, por exemplo, da POSP aqui, como nós já trouxemos escritores, como nós já trouxemos ONGs, e aí eles sim fazem a representação da sua atividade. Então vamos lá. A Cássia estava falando um pouco da questão da formação dela e a experiência com a africanidades antes da gente ter começado. Pode falar, Cássia. Então, eu tenho um curso de especialização em africanidades, que eu aplico este conteúdo em sala de aula, embora seja lei. Sim. Né? Eu vou até citar 10.639/03, né? Foi quando surgiu o Estado, né? A Secretaria da Educação criou essa lei para que todos os professores de história, especificadamente, aplicassem isso em sala de aula. Mas qual é a questão, né? Para se aplicar alguma coisa precisa conhecer. E é o que não temos, na verdade. Então, assim, os professores de história, eles não aplicam este conteúdo por conta de não ter a formação. Sabe, não tem curso para eles. O Estado não oferece isso. Sim. Então fica muito difícil se trabalhar assim. Eu já vi na rede, não só aqui em Guarulhos, como em outras diretorias que a gente troca informação, existe alguns módulos, existe alguns locais que traz o curso de africanidades, mas muitas vezes a própria demanda, a própria procura pelo curso, ela é muito pequena, né? Então eu vejo também o outro lado, assim, em alguns locais, em algumas unidades, a secretaria ela coloca a oferta do curso, né, ou via diretoria de ensino coloca a oferta do curso, mas acaba não tendo demanda do professor, ou seja, acaba não tendo a própria inscrição do docente para ele adquirir o conhecimento sobre esse assunto e desenvolver em sala de aula. Agora, na semana passada nós tivemos o Dia da Consciência Negra. Sim. Tá? Em Guarulhos, a prefeitura, ela acabou trocando o dia, que seria o dia 21, né, cairia na terça-feira, acabou trocando pela sexta-feira que antecedeu. Consequentemente, no dia 21, houve as manifestações culturais na cidade de Guarulhos, mas não pôde haver a participação nem dos professores da prefeitura, nem dos professores do governo do estado. O que você achou dessa questão aqui em Guarulhos? Não, eu todos os anos, no dia 20, né, que é o Dia da Consciência Negra, sempre no Teatro Adamastor, tem lá uma dança cênica, tem teatro, afro, e eu sempre participo. Eu fiquei assim, chocada. Fiquei chocada porque esse feriado, ele já não é tão comemorado. E aí, vetou-se o nosso direito. Nós fomos vetados de participar, de manifestar, de fazer a nossa... Vetados porque a gente estava trabalhando. Exatamente, né? não podemos... Exatamente. Agora, se nobres colegas permitem uma parte... Não.
Tá bom, eu não falo nada. Poderia ser, ocorreu-me agora, né? Claro, não havia imaginado isso antes. Poderia ser, assim, uma espécie de armação para que as coisas não acontecessem? Você quer dizer boicote? Boicote? É algo a se pensar, Omar. Porque a própria deputada federal, a Janete Pietá, ela foi contra essa medida do governo, né? Do governo da prefeitura de Guarulhos, né? Sim, ela é uma pessoa muito engajada em ONGs afro. Eu conheço a Janete, conheço o trabalho dela, inclusive ela fez a restauração, ela conseguiu a verba para a restauração de um sítio do tempo dos escravos, né, que chama-se Sítio da Candinha, em Guarulhos, que inclusive tem uma senzala original. Ela conseguiu essa verba. Infelizmente, a restauração não aconteceu. Por quê? Porque pessoas não se empenharam. Ela conseguiu a verba e a restauração não aconteceu. Não aconteceu. E a verba? A verba foi devolvida para os cofres. Porque assim, se você... ela teve esse projeto, conseguiu a verba, se não é utilizado em determinado tempo, volta para os cofres públicos. E foi o que ocorreu. Porque eu conheço pessoas que trabalham com ela e que me disseram isso. Né, que isso ocorreu mesmo. Então, assim, o que acontece? Dá-se a entender, eu subentendo que nada que é ligado ao afro, à cultura, é levado adiante. É isso que eu sinto. Mas seria só em relação à afrocultura ou numa cultura em geral, né? Eu vejo a Secretaria de Cultura daqui de Guarulhos muito tímida. Aquela própria foto que nós postamos e compartilhamos da antiga casa do prefeito, que é um prédio abandonado, é um prédio sim, aquela lá 7 de setembro, né? Eu fotografei. Aquela casa é linda, mano. Pois é, e ela tá lá. A destruição da casa da família Saraceni também, que é dentro do shopping, e foi destruída para colocar estacionamento, para ampliar estacionamento, colocar o quê? Mais 15 carros ali. Não, na verdade, não há no Brasil, me parece, pelo menos, é o que a gente entende, o culto da cultura. Exatamente, não fica se cultua a cultura. E aí gasta-se milhões, turista gasta-se milhões para ir para a Europa para ficar passeando, para ter cultura. Não, mas o próprio brasileiro vai ao exterior. Sim. Vai visitar o Louvre, vai visitar um monte de coisa, Palácio de Buckingham e o Escambau. E os monumentos culturais daqui do Brasil ficam esquecidos. E assim, acho que eles são destruídos, nem esquecidos. Não, esquecidos, e aí eles acabam sendo deteriorados, depedrados, pichados, como o Sítio da Candinha. Que era uma senzala, que continua lá a senzala, não foi restaurado, a verba conseguida com tanto esforço, ela voltou aos cofres públicos. É verba federal? Federal, porque ela é uma deputada federal. Agora, você sabe por quê, né? Sim. Você sabe por quê. Olha, deixa eu voltar aqui à pergunta inicial. Explica pra gente o que é o Dia da Consciência Negra. O que é? Tá, é uma lei que se comemora, né? O Dia da Consciência Negra. Agora, segundo a lei, eu vou dividir essa pergunta em existe a parte que é lei, né? Sim. E aquilo que representa de fato. Que é a inserção do negro na sociedade. Porque você acha que o negro está à parte da sociedade? É à parte? Não, ele é colocado à parte. E ele sendo colocado à parte, cria-se um montante de coisas. Vamos na questão que cria-se mais ainda, a questão do preconceito e do racismo. Certo. Quando se fala Dia da Consciência Negra, e tem lá essa lei 10.639/03, que diz, basicamente, a inserção dos afrodescendentes na sociedade. Quer dizer, dá-se a impressão de que criou-se esta lei para aquele dia, para reflexão, porque diz reflexão do negro, entendeu? É somente aquele dia. Quer dizer, então as correntes não foram quebradas ainda? Eu pergunto isso. Porque eu tenho essa impressão. Como? Você está me devolvendo minha pergunta com outra pergunta?
Você viu como é complexo, Omar? Ela é historiadora, bichão. Desculpa. Não, tá certo, não tem nada errado, não. E você está me fazendo refletir a respeito, porque realmente o que você falou tem profundidade. Sim. Agora, você acha que não é um dia, não é um dia de reflexão. Eu acho que essa reflexão, ela é diária. Eterna. Exatamente. E assim, é que vamos voltar um pouquinho no tempo. Há quanto tempo faz que, né, a nossa queridíssima princesa Isabel Branca aboliu a escravatura? Apenas 124 anos. Ou seja, no dia 13 de maio de 1888. Historicamente falando, geologicamente falando, né? Faz pouquíssimo tempo. É um bebê. Faz pouco tempo. Entendeu? E as pessoas ainda não se acostumaram. Parece, né? Vamos abrir um parênteses aí. Parece que elas não se acostumaram. Teve que criar-se o Dia da Consciência Negra. Quer dizer, tiveram que criar cotas para negros nas universidades, que é tão complexo. Um outro tema que a gente vai discutir aqui também. Exatamente, vamos englobar tudo isso. Olha as perguntinhas ainda não. Não enxergo de longe. Agora, assim, voltando à pergunta sobre o que é o Dia da Consciência Negra. Eu queria separar ela em duas partes. Como ela é curtida, ou aproveitada, ou refletida esse feriado, e como ela deveria ser no resto do ano, o resto do ano. O que acontece? Geralmente um feriado, um feriado reflexivo, ele serve justamente para isso, para você trazer um problema e discutir sobre ele. Certo. Sim. Tá. Deveria. O que acontece com os nossos feriados reflexivos aqui no Brasil? A gente vai passear. Você vai pro shopping, você fica em casa, vai pra praia, vai pra praia. Isso não acontece só com o Dia da Consciência Negra, acontece com 7 de setembro, 15 de novembro. Não tem. Acontece com... É cultura nossa. Na verdade, sabe o que eu acho, Guedes? Que o brasileiro, as datas comemorativas de extrema importância, ela não é aproveitada, porque não faz parte da nossa cultura. É isso. É basicamente isso. Porque o governo também faz com que ela não seja parte da cultura. Nós não preservamos o que nós temos. Tá. Vamos separar governo de sociedade. Enquanto governo, a gente já sabe que para eles, quanto menos pessoas esclarecidas, parece melhor, que melhor, claro. Né? Enquanto sociedade, a gente não tem essa cultura. A gente não cultua os nossos valores, sejam eles quais forem. Sim. Né? É próprio, parece, da natureza do brasileiro. Como que você vê, Cássia? Não se importa chamar de Cássia ao invés de Rita, ou você tem preferência? Não, a preferência cara, então não sabia, acertei sem querer. Então, Cássia, o que você acha da minha colocação agora? O que a escola tem a ver com isso? Qual o papel da escola nesse aspecto da modificação da sociedade? Nesse aspecto que a gente está falando. Culturalmente. Por enquanto. Eu acho que cabe aos professores, né, à Secretaria da Educação, enfim, né, é tudo muito coletivo. Né, dependemos da Secretaria da Educação e tal, para chegar até os professores. Nós resgatarmos isso. Isso ficou muito de lado. Isso não é comemorado. Por exemplo, vamos lá. O que acontece no dia 19 de novembro? Nada. Faz uma festinha lá. É o Dia da Bandeira. É o Dia da Bandeira. Seria um dia, não é resgatado, seria um dia em que professores, alunos desceriam, hastearíamos a bandeira, cantaríamos o hino nacional. Isso acontece? Não. Não. Isso foi tudo destruído. Mas numa determinada época. Isso, pra mim, isso não acontece por dois motivos. Aí eu vou jogar um pouco de lenha aí. Primeiro, não vou falar professor, mas assim, muita gente que se diz de esquerda, ou enfim, acaba colocando que
ideologia dos símbolos nacionais remete à época da ditadura. Da ditadura, já ouvi. Tá, isso é uma tremenda besteira que eu já vi da boca de muita gente que se diz de esquerda porque porque leu a capa e a contracapa do Manifesto Comunista do Marx. Não se preocupou, nem leu o livro que tem 60 e poucas páginas. Tudo bem. É marxista de capa. Marxista de capa. Segundo, adoração a símbolos. Para. Bom, também tem. Adoração a símbolos. Aí nós já estamos passando para outra parte, mas né? Eu falei que eu ia espalhar a meleca no ventilador para todas as partes. Tanto para os esquerdas, os esquerdinha, que acaba negligenciando essa questão dos símbolos porque associa ao período militar, e isso é uma tremenda besteira, né? E segundo, a questão religiosa, de que muitas religiões que associam a adoração a símbolos. Então as crianças não entoam o hino nacional, nem os professores que pertencem a essas determinadas religiões também não entoam o hino nacional, não tem noção do que são os símbolos nacionais, a questão da bandeira, da república, do brasão, das armas. Enquanto isso, faz o que faz em Brasília e a gente continua numa boa, porque não se desenvolve um espírito cívico e patriota e patriótico no aluno. Quando eu era criança... muito tempo atrás. Que nem historinha, lenda, né? Há muito tempo atrás existia um reino, né? Onde o Omar estudava, em que toda semana a gente ficava bonitinho no pátio cantando hino nacional. Tá, eu faço parte dessa geração. Né? Mas aí tinha outra ideia. Aí eu volto realmente no que eu estava falando, porque na época em que vigorou o governo militar, sim, enfiou-se muito isso na cabeça das pessoas. Só que existia uma outra ideologia, tá? A ideologia do Estado soberano e autoritário, colocando na cabeça das pessoas de que nós deveríamos obedecer às ordens do governo para que o governo pudesse fazer as benfeitorias no país. Mas aí foi a época da ditadura, do militarismo. Foi a época em que o Omar estava na escola. Eu já era adolescente. Então a época que você se referiu foi a época do Getúlio? Sim, eu peguei a época... Você já foi hoje tomar café, né? Ou do Dom Pedro? Eu peguei a época, quando eu estava na escola, de João Figueiredo. Ele era o nosso presidente. Eu conheci a ditadura, eu conheci ela de cabo a rabo. Mas quase isso que conheci no rabo. acabou-se. Porque tive que sair correndo da polícia. Mas isso já faz um bocado de tempo, Omar. Já corri da polícia. Na questão eu fazia parte daqueles alunos lá, fazendo zoeira na rua. Tá, eu fiz parte da Uni também. Mas então, tirando a parte ideológica, eu acho que o cultuar os símbolos brasileiros estamos devendo. Nós estamos devendo. Estamos devendo, claro. Porque com isso não há ninguém que respeite o próprio país. Não há ninguém que respeite as próprias leis. E a gente está vendo isso dia a dia, né? E estamos fugindo do assunto. Quer falar do Dia da Consciência. Não, mas é que uma coisa puxa a outra, entendeu? E elas estão interligadas, os assuntos estão interligados. Infelizmente não dá para falar de uma sem falar da outra. A gente está falando da questão da cultura, por exemplo, a bandeira, a pátria e tal. As leis é a consciência. E não precisa ser necessariamente a consciência negra. Exato. Consciência como cidadão. Sim. É um direito que eu tenho. Tendo a consciência enquanto cidadão. Sim, não precisava criar, Omar, uma lei para que seja feito um dia da consciência negra. Não precisaria de cotas. De jeito nenhum, nada disso. Não toca no assunto cotas, que depois do intervalo a gente volta com esse assunto. Aliás, peguei a Constituição hoje, nem sei porquê, tem um livrinho a abrir lá, né? Todo mundo tem direito à igualdade. Começa assim, praticamente, né? Pois é, cadê a nossa igualdade? Precisa criar um dia para isso? E eu falo outra coisa, que não existe igualdade. Não existe. Assim como não existe igualdade no Brasil, não existe direitos iguais e o Brasil não é um Estado laico. Falei. Sim, e quem diz... Gente,
nada contra ou nada a favor. O Estado é laico, o Estado não é laico. O Estado não é laico. A partir do momento que você pega lá a nota de R$2, R$5... Deus seja louvado. Não é laico. Pra começar, não é laico. você pode ir em qualquer hospital, tirando o sírio-libanês, tá? Negado, né? Tirando o sírio-libanês, todos os outros têm uma cruz. Essa cruz, ela faz parte de que religião? Do cristianismo. Do cristianismo. Sim. Tá? Então, assim, aonde nós somos laicos? Nós somos um país que realmente a maioria é cristã, é católico, né? Mas até por uma questão histórica. Histórica, claro, né? Por conta de que nós fomos obrigados, né? Por conta de Europa, por conta de Portugal. Enfim. Mas, peraí. A laicidade. Laicidade ou laicidade? E agora? Não posso falar o que eu pensei, a gente está ao vivo. Né? Refere-se à religião. Sim. O Estado não tem religião. É isso? É o que diz, né? Ele é laico. Não deveria Laico ter. não deveria ter. Aí eu entro num outro assunto, putz, não tem nada a ver talvez. Ser cristão é ser religioso? Cristianismo é religião? Cristianismo, sim. O cristianismo, Seguir sim. a Cristo é ser religioso, não mas... seguir religião. Mas quando a gente Então, fala mas olha cristianismo... só, você está se referindo às religiões que são cristãs. Sim, existem aquelas que não são. Se você pegar, por exemplo, um islâmico, um muçulmano, ele não é cristão. Não, budismo. Se pegar um budista, O budismo não é cristão. Se você... Candomblessista não é cristão. Exatamente. Então, quando a gente fala cristianismo, a gente está se referindo, né, ao catolicismo. Vamos falar do catolicismo. Porque você tem várias religiões Não que são necessariamente. cristãs. Eu acho que a gente não precisa pegar só o catolicismo, até porque hoje a quantidade de evangélicos está pau a pau, se não maior, do que que o Ainda não, catolicismo. ainda o catolicismo está... Mas se sobressai. a diferença é pequena, porque o que mais tem hoje é, em primeiro lugar, o cristianismo, e aí eu coloco o católico, o evangélico, todo mundo. E até o espírita. Você separa em cristãs, religiões cristãs e não cristãs. Também. E aí quando a gente fala também da questão da religião, vamos voltar à questão da consciência negra. Sim. Porque assim, a primeira pergunta, por que não se aplica e tal, por que os professores de história não conseguem aplicar africanidades na sala de aula? Aí nós falamos que o governo, ele nos dá essa ferramenta para trabalharmos. Mas aí existe uma outra questão também, porque assim, tem até cursos, viu Guedes, sobre africanidades. Mas aí entra uma questão da religião, do professor. Isso, tô entendendo. Isso é primordial. Eu acho que isso é mais até importante do que os cursos. Porque se você vai falar de africanidade, consequentemente você vai falar da religião afro-brasileira. Sim. Aí você depara com professores evangélicos, professores católicos. Exatamente. E outros. E aí o que acontece? Aí então o professor não está Pode preparado. falar porque ele não está preparado eticamente para esse tipo de aula. O que aconteceu há 2 semanas atrás? Numa escola. Em Manaus. Em Manaus, que as crianças não puderam fazer o trabalho. Não é que elas não puderam. No dia da consciência. Elas não fizeram. Desculpa. Aqui, foi no dia 10 de novembro de 2012, alunos evangélicos de Manaus se negam a fazer projetos sobre cultura africana. Um grupo de 14 alunos de 2º e 3º ano do ensino médio se recusou a apresentar uma feira sobre cultura africana na Escola Estadual Senador João Bosco de Ramos Lima, em Manaus. Os estudantes eles se sentiram ofendidos com os estudos propostos e queriam apresentar o trabalho com outro objetivo, as missões evangélicas na África. Peraí! Então, eu desenvolvo um trabalho na escola porque eu quero colocar para o meu aluno o que é africanidade, para depois o meu aluno vir com a contra-ideia dele, mas primeiro ele tem que conhecer o que é. Sim. Porque se o meu aluno não conhecer o que é, como é que ele vai criticar uma coisa que ele não conhece? Exatamente, que ele é leigo naquilo. Mas divulgar a religião evangélica, as missões na África, que aliás eu acho louvável, sem dúvida. que fique bem claro. Mas isso então poderia. Mas é que tá, uma coisa que eu não consigo. Quer dizer, consigo, claro, mas eu falo que não consigo. É entender por que as pessoas
não sabem separar as coisas. Você tem a sua crença, Sim, naquilo que você acredita. Nada a o ver. livre-arbítrio, né, diga-se. Nada a ver com aquilo que você tem que desenvolver. Como no caso, o trabalho. Aí faltou ética profissional, Omar. Então, os alunos se recusam a fazer o trabalho porque eles, primeiro, desconhecem totalmente o assunto, não querem conhecer, por força de quê? De uma lavagem cerebral que fazem nessas pessoas, porque não é possível, e tiram o senso crítico delas. Elas passam a ser vaquinhas de presépios, digamos assim, que obedece a tudo aquela personagem que está lá na frente. Na verdade, eles colocam um cabresto. Sabe o que é Cabresto, sei. Sabe, né? Sei. Então, eles colocam aquilo. Cabresto cultural, né? Cultural. Uhum. Então, e aí vamos voltar à questão do professor. O professor tem lá a religião dele, né? Não vamos citar se é X, se é N, se é Y, Sim, enfim, não é o caso, sim. mas é uma religião completamente diferente da cultura afro, vamos assim dizer, e ele não quer aplicar. Então ele não está tendo uma ética profissional. E ele se acha no direito de levar aquilo para a sala de aula. Então ele priva o aluno dele do conhecimento. Ele não tem esse direito. Não, sim, ele não tem esse direito. Mas ele priva o aluno do conhecimento, da amplitude de um outro assunto, de uma outra religião, de um outro continente, vamos falar assim. Outro mundo. Um outro mundo. Totalmente. Por conta de sua vontade própria. Não pode. Claro que não pode. Então eu acho que o problema... a pessoa esquece de separar as coisas. Eu acho que o problema não está nem assim no aperfeiçoamento da africanidade para a sala de aula do professor. Eu acho que a questão é o professor não conseguir separar o trabalho dele do pessoal dele, Guedes. Eu estou numa discussão aqui com uma colega, mas eu não vou citar nome por uma questão muito simples, ética, né? Uma colega que trabalha numa faculdade, num curso de graduação em pedagogia, e nessa faculdade eles desenvolvem todo semestre, não é no dia da consciência negra, eles desenvolvem um projeto interdisciplinar em que se trabalha a questão das africanidades. Todo semestre essa colega tem problema em desenvolver esse tema. O que ela joga nesse momento? A questão da lei, né, a questão da lei, e de você trabalhar essa questão da africanidade. Porém, ela sempre tem problema. Africanidade indígena, tá? Ela tá me corrigindo agora. E aí você gera esse preconceito étnico, cultural, todo semestre. Principalmente por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Sim. Aliás, já disseram que a luta não é entre o bem e o mal. Não. Sim entre a ignorância, né? E o conhecimento. Vamos a um intervalo? Vamos fazer um intervalo e é o seguinte... Nossos colaboradores, né, que pagam nossa conta, estão pedindo, né? Então, o patrocínio... O patrocinador está pedindo. E hoje, por ser dia 2 de que mesmo? Dezembro. Ó, tá chegando, hein? Tá chegando o fim. Tá chegando, hein? Ó, mais 2 semanas e a gente não sabe se depois a gente estará aqui novamente. Aliás, eu preciso arrumar uma roupa bonitinha pra esperar o fim do mundo, mano. Né? Senão não vai dar certo. Aliás, será que a gente vai receber se tiver fim do mundo? Pô, a gente podia trazer o Marcelo de novo aqui dia 23. É mesmo, né? Será que ele vem? Ele deve estar super ocupado agora. Vamos lá? Hoje, dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Que nós vamos ouvir agora. Samba. Muito bem. Jorge Aragão. Bota aí. Fundo de quintal. Ah, pensei que era Luciano Pavarotti. Próxima vez a gente coloca Rage Against the Machine, um Iron Maiden. Certo. Vamos lá, daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Não foge não, viu? Que tem mais briga por aí. É isso aí, estamos de volta. O programa é Agora José. Hoje discutindo africanidades com a professora Rita de Cássia Virgulino. E só para lembrar, né? Que se você ouvinte observar aí na página que você nos escuta, tem aí interação via chat. Então você pode entrar no chat e discutir com a gente o que nós estamos falando aqui ao vivo. Você entra no culturaonlinebr.org/chat e aí você pode participar aqui junto conosco, com a Miriam, com o Tony, com o Felipe, que está
discutindo e debatendo esses assuntos. E aí a gente agradece o pessoal que está no chat, né? Que a discussão está boa lá, né? Está rolando aí. Isso é importante para não... Né? A ideia é essa, o programa que é isso mesmo, é suscitar a discussão, é o esclarecimento, pessoas, né, que têm opinião formada sobre tudo, né, que possam ajudar nessa discussão. Agora, voltando aqui à nossa discussão, tem uma interação de ouvinte aqui que diz assim: muitas pessoas têm preconceito com a religião do candomblé, mas de qualquer forma ainda é muito complicado porque os professores ainda brigam até hoje com algumas religiões para permitir que seus filhos participem da própria festa junina. Então, a própria festa junina gera um certo preconceito por conta, sei lá, que tipo de problema que não estou entendendo. Na verdade, não entendi. Porque na verdade, Omar, o que acontece? As festas juninas, elas estão homenageando quem? Os santos católicos. São João, São Pedro e Santo Antônio, que fazem parte da religião católica. Agora, obrigado, Sábio Guru, de ter esclarecido. Não, por nada. Depois a gente vê o valor da consulta. Então, o que acontece? Agência 6970 dígito 1, conta corrente 7348. Exatamente. E o que acontece? Então, muitos desses pais, claro, eles fazem parte de uma outra religião. Então, eles não querem que os filhos participem porque, consequentemente, eles imaginam que vão estar cultuando os santos católicos que pertencem ao catolicismo. Não, é impressionante, mas isso acontece. Acontece. E é muito mais comum. Olha, o pessoal que é católico tem alguma culpa de outras religiões que tem santo em festa? Exatamente. Pra você ver que é a festa evangélica, pô, vamos. O pessoal comemora o Natal, mas o Natal é uma festa pagã. Sim. A Igreja Católica que aproveita essa data que o paganismo comemorava por conta da virada de estação do ano, por conta da festa da colheita, que era uma festa muito popular. E aí eles incorporaram da escola, eles davam uma sacolinha de ouro para todo mundo no final do ano. Distribuíam roupas, brinquedos. A Páscoa também. A Páscoa é uma festa cristã. Não, mas a Páscoa ela nasce como uma festa pagã. E depois ela é inserida ao catolicismo. Mas para a gente, isso serve como elucidação do que a gente está falando aqui, né? Que as pessoas não separam os alhos dos bugalhos, né? Sim. É estranho, né? Porque a festa junina, por exemplo, o Brasil começou como um país católico, depois é que vieram outras e mais outras religiões. É bem provável, né? Bem provável, não é normal que se tenha isso, né? A comemoração das festas juninas por conta disso. Até porque foi uma das primeiras festas do catolicismo. Sim, é muito antigo. Né? Mas mesmo assim, os pais desses alunos são de outras religiões, né? Não vou nem especificar quais as religiões que não vem ao caso, eles não querem, porque vai estar homenageando a Igreja Católica de alguma forma. Agora, eu vou falar uma coisa, voltando aqui. Qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Bom, a diferença é assim, Guedes. A Umbanda é uma religião que foi criada no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, na década de 30. E como surgiu foi muito interessante. Lembrando que hoje é o dia do samba, o Dia Nacional do Samba, foi criado na casa de Tia Ciata, que fazia parte de um cordão. Porque naquela época não tinha escola de samba, então eram os cordões, né? Ela fazia parte de um cordão, mas também era mãe de samba. E foi numa festa, numa roda de samba, que foi criada a Umbanda. Então, o que é a Umbanda? É uma religião puramente brasileira, que mistura algumas coisas do candomblé, como os orixás, por exemplo, que fazem parte do panteão africano, e as entidades ligadas ao kardecismo. Aí entra também a questão de Allan Kardec, o espiritismo de Allan Kardec. Então, a Umbanda ela incorpora os dogmas culto africano com cultos
Kardecistas, né? Católicos também. Católicos, porque juntou-se também a questão ao sincretismo. Né? O sincretismo religioso foi a base da Umbanda. Daí o sincretismo... Isso nasceu onde? Desculpa, Cássio, isso nasceu onde? O sincretismo religioso? Dentro das senzalas. É. Por que nasceu dentro das senzalas? Porque eles não podiam. Exatamente. Eles não deixavam. Não, eles não podiam cultuar os orixás. Isso. Porque, como todos nós sabemos, todos eram africanos, vieram, né? Sim, escravos vieram de lá, já com a os escravos eram católicos. Sim, porque era a única religião que tinha no Brasil. Então, o que acontecia? Para eles, disfarçar, cultuar escondido os orixás africanos, eles assemelhavam o orixá do candomblé com o santo católico. Nisso, criou-se o sincretismo religioso, que até hoje existe no Brasil. As pessoas ainda confundem Ogum, por exemplo, com São Jorge. E, na verdade, Ogum é uma pessoa, é uma divindade, São Jorge é uma outra divindade. E são de religiões diferentes. Ogum pertence à África e São Jorge pertence ao Brasil. Vamos colocar assim. Na verdade, nem ao Brasil. São Jorge é Capadócia, Turquia. Né? Então, por conta de disfarçar o seu culto aos orixás africanos, os escravos perderam esse sincretismo. Exato. E o candomblé? O candomblé é puramente africano. Então a Umbanda é como se fosse uma mistura do candomblé com o kardecismo e com as religiões católicas. Porque também, se você for, por exemplo, numa casa de Umbanda, que cultua a religião da Umbanda, você vai ver a imagem de São Jorge, a imagem de Jesus Cristo, todas essas imagens que fazem parte da religião católica. Então é esse sincretismo que é muito forte, mas ela é puramente brasileira. Porque, na verdade, enquanto Umbanda, não uma inserção do kardecismo, porque o kardecismo vem após, praticamente, se não estou errado, a época de escravatura no Brasil, o culto após, né? O culto, né? sim. Me parece que já no culto africano, no caso do candomblé, já existe a manifestação de entidades espirituais. Já existia. Mas não estava no candomblé, na Umbanda, antes de ela absorver o kardecismo também. Já havia. Apenas coincidiu. Né? O surgimento do kardecismo, né? Não sabe, o Kardec, o codificador do espiritismo, e então essa incorporação dessas entidades, a manifestação, melhor dizendo, dessas entidades. Tá, isso daí tem no próprio livro do Allan Kardec, acho que é o primeiro ou o segundo livro, que é o livro dos Espíritos, que ele fala. O Allan Kardec, o papel dele foi simplesmente o de codificar isso e escrever. Mas já existia. O Espiritismo, não enquanto religião, mas o Espiritismo ele sempre existiu. Sim, eu lembro muito bem disso. Desde sempre. Eu lembro muito bem do Chico Xavier levantando essa hipótese. Dos filósofos gregos, alguns deles serem espíritas, por conta do que eles escreviam e como eles escreviam, e muitas vezes, mas aí eu não vou saber me aprofundar, porque não é a minha área, eu precisaria de alguém aqui para se aprofundar nessa questão do espiritismo. Mas essa parte eu sei muito bem, que está escrito no livro do Allan Kardec, que isso sempre existiu. Sim. Isso sempre existiu, e o que ele fez foi reunir ali as entidades que estavam buzinando no ouvido dele para escrever o que ele escreveu. Sim, e interessante que após a inserção então dessas, tanto do catolicismo como do espiritismo na Umbanda, parece, né, com o surgimento também do protestantismo no Brasil, e tendo eles essa ideia de que tudo coisa do dentro, né? Partido Democrata? Do democrático. Não, do demônio. Do demônio, né? Talvez uma brincadeirinha. Todo aquele que cultuava Umbanda ou espiritismo, fomos todos jogados no salto. Não, sim, porque eles viam isso como contra eles, né? As pessoas que faziam parte dessas religiões, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, até os dias de hoje, diga-se de passagem, elas tinham um pacto com o demônio.
né? Quem? Na verdade. Quem? As pessoas viam isso. Ah, tá. Os adeptos tanto do candomblé como da Umbanda, que eles faziam um pacto com o demônio. E na verdade é um grande erro, né? A gente sabe disso, né? Nós estamos aqui para discutir claro. esse tipo de atitude da ciência. E voltando à nossa africanidade, com essa Umbanda, então, e hoje bastante pessoas estão humanistas, né? Então, você tem na escola pública um caldo tão grande ali de coisas, de sentimentos, de religiões, de filosofias, que a coisa é complicada, fica complicado o professor dar conta disso para ensinar a africanidade. Exatamente. Mas existe a lei, né? Existe uma lei que nem sempre é claro. Essas pessoas, enquanto religiosas, estão acima da lei? Estão acima da lei? Estamos no Brasil, lembrando. Quantas vezes? Quantas estão no papel? Vão continuar somente no papel. Não serão postas em prática. Eu acho que esse é o problema maior. Eu acho que a questão pessoal está acima de um conhecimento. A questão religiosa sua interna, particular, está acima da lei? Não, não está. A lei dos homens. É bem provável que eu obtenha a seguinte resposta, mas a lei de Deus é maior. Não vou te dar essa resposta. Eu tenho uma ética. Alguém já deve estar pensando nisso. Eu vou te falar que a minha questão religiosa, ela não pode estar acima da minha ética profissional. De forma alguma. Então, senão você não tem ética. Não teria ética. Então isso vale. E é isso que eu sigo. Porque isso me remete a uma questão que nós discutimos, tem nada a ver com a pequenidade, mas o que eu posso fazer se eu lembro? Nós discutimos aqui do filho do bispo R.R. Soares, candidato a não sei o que, não sei aonde, e recebeu aí, né, alguma grana, algum negócio assim, para poder se eleger e resolver as questões da igreja. Com isso, conseguir resolver mais rapidamente as questões da igreja. Nada a ver com ética, né? Nem pouco. Nem um pouco. Então, mas se no Congresso Nacional você tem até corrida, você tem a bancada, assim como tem ruralista, né? Você tem uma bancada que é para discutir os interesses da igreja, instituição religiosa. Sim, mas a gente está fugindo um pouco, mas... Sim, não, aliás, já passou longe aqui. Então não vou nem falar. Vamos voltar, porque senão a gente começa a ir longe demais. Eu queria falar, eu queria, aí a gente vai ter que fazer um termo de trabalho para a Cássia estar aqui também de domingo com a gente, vai ser mais custos pro Felipe, ele não vai gostar. Lei de cotas. Primeiro, você, Cássia, né, diante do que você estuda, você pesquisa, lei de cotas, ela é um mal necessário, ela é uma coisa positiva para o Brasil, ela realmente vai diminuir a questão preconceituosa, ou ela só tende a agravar as questões preconceituosas, éticas? Ou coloca uma outra questão ainda, ou ela está aí para, digamos assim, passar uma pá de cal, ficar bonito com o povo, né? O governo ficar bem visto com o povo, visto que a maioria de brasileiros não é de pessoas brancas, né? A maioria do brasileiro é mulato ou negro. Sim, na verdade o nosso país é o país da miscigenação. Exato. Né? E assim, eu sou contra a lei de cotas, no sentido de negros, afrodescendentes, indígenas. Eu sou contra essa questão. Eu acho que tem que haver cotas, sim. Mas cotas em relação à social. Cotas sociais. Sociais. Cotas sociais, não raciais. Não raciais. Porque está gerando muito mais, ao meu ver, preconceito. Mas o próprio movimento negro é a favor. Não, há controvérsias, né? Sei. Eu tenho um primo que ele entrou numa universidade X pelas cotas. E ele sofre muito mais preconceito por isso agora dentro da sala de aula.
pessoal entrou aqui porque tem a cota. Com certeza, é o que ele ouve. Ele ouve isso constantemente. Porque é muito fácil. Se fosse assim, eu queria ter nascido mais escurinho. Ele ouviu um colega de sala falando isso. Se eu fosse da sua cor, eu entrava mais fácil. Com certeza. Então, o preconceito racial nesse lado, ele aumenta. Cotas raciais, ao meu ver, ele aumenta o preconceito. Lembrando que o Brasil também é o país do preconceito, do racismo, embora as autoridades insistam em dizer que não. É velado, né? É muito velado. A gente começa. Eu me lembrei de uma coisa muito interessante, o IBGE, por exemplo, que tem a ver com a questão religiosa também, a questão racial, porque as pessoas não se declaram. Exato. Por que quando sai aquelas, bom, o Brasil, segundo o IBGE, tem tantos por cento de negros, por que você acha isso, Guedes? Porque as pessoas não se assumem. Não, já vi isso na matrícula, no ato da matrícula dos alunos. Elas não se declaram negras. Pô, parda. Você está vendo que, né? O que é pardo? O que é amarelo? Então, assim, a pessoa ela não se declara, porque a pessoa, o próprio negro, ele é preconceituoso. É a mesma coisa olhando para mim. Eu sou uma negra de pele clara. Traços de negro. O negro, ele é traço. Sim, mas eu sou negra, porque eu tenho traços. A minha origem, as minhas raízes, né? Os meus ancestrais. Eu tenho ancestralidade negra. Então, eu me assumo negra. E aí as pessoas não se encaixam nessa questão. Eu, às vezes, me sinto assim, meio fora do aquário. No meio dos negros, porque eu não tenho a pele tão negra, e também não faço parte dos brancos, porque eu tenho todos os traços de negro. Olha como é complicado, por conta da miscigenação. Meu pai é negro, minha mãe era branca. Então, as pessoas, enquanto elas não se assumirem negras, o preconceito vai continuar crescendo. Mas aí que tá. O fato de ser negro, né, não deveria ser um impedimento para qualquer coisa, né? Claro, porque as pessoas preconceituosas, né, elas colocam impedimentos para os negros. Sim. E o racismo, ele é velado no Brasil, né? É uma coisa assim, sim, né? Tem meia dúzia de candidatos ao emprego, né? Tem um cidadão de cor e 5 brancos. O negro provavelmente vai ser dispensado por ele. Exatamente. E aí, claro, né? Não, porque você não se o seu perfil, né? Não se adequa à empresa e tal. Quer dizer, desculpa tudo da cidade. Agora, essa coisa do preconceito negro e a problemática do negro no Brasil, ele vem de uma senzala, ele é libertado sem a mínima condição de sobrevivência. A libertação dos escravos foi uma piada, né? Eles não foram libertados, eles foram mandados embora. Você sabe como que eles saíram? Melhor na senzala. Você sabe como eles saíram? Não era nada confortável, mas tinha onde morar, tinha onde comer. Então tá, eles saíram com das senzalas, das fazendas, em uma mão. Não, com 2 coisas. Em uma mão, uma carta de alforria, e na outra, uma trouxa contendo uma moringa com água, um punhado de farinha e um pacote, um pedaço de rapadura. Aí que acabasse disso. Aí que acabasse, vocês podiam morrer, né? Sim, eles saíram assim, ao léu. Exato. Me lembrou uma música de um grupo que se chama Racionais MCs, que eu trabalho esse grupo dentro de sala de aula, eles são rappers. E ele diz assim, um pedaço de uma música dele que se chama Negro Drama. E você descendente de escravo que não teve direito à indenização. É isso. É simplesmente isso. Você tem aquela vinheta aí do Eduardo Coelho falando sobre a história da favela? Tem. Por quê? A favela é uma árvore, né? Não, uma árvore. Sim. Você sabe a origem da favela, né? Depois que eu ouvi o Eduardo Coelho, eu dei uma pesquisada e aí eu acabei conhecendo. E eu vou te dizer outra coisa, Omar. Quando eles saíram com a carta de alforria numa mão e essa trouxa com esses 3 pertences na outra, quando acabou-se aquilo e eles pegaram uma fruta de um mercado, você sabe o que eles ouviram? Foi o primeiro preconceito, o primeiro racismo que teve no Brasil e continua até os dias de hoje. Todo negro é ladrão. E até hoje, né? É uma coisa que a gente vivencia.
É hoje. Achou aí? Desde hoje, até o século XXI. Já pensou? Mais de um século que passou. A história do Brasil mudou? Do negro mudou? Não. Eu acho que mudança teve. Teve mudança. Óbvio, teve mudança. Não. Em relação ao preconceito que nós estamos dizendo. Sim. Agora, dizer que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele é um país que não tem preconceito, isso é mentira. Não, isso é uma grande Isso é bobagem. mentira. Agora, dizer que a lei de cotas vai resolver o problema, Também não. não, nisso, sei lá, eu ouvi o programa do Paulo Giraldelli esses dias aí, semana retrasada, e eles discutindo sobre essa questão da lei de cotas, do racismo, aí eles são a favor. É a opinião deles. Sim. A opinião deles porque eles realmente colocam o ponto de vista deles por A mais B. Se não houver essa questão das cotas, o negro não vai ter a atenção social. Tá, mas se fosse cota social, não seria... não quebraria um pouco do preconceito também, Guedes? Você não acha? Sei, aí precisaria trazer eles aqui para fazer uma mesa redonda sobre isso, porque é né, a opinião deles. Vamos tocar aqui pra gente Coloca explicar aí. um pouquinho? Põe, tira o som de fundo, coloca aí o Eduardo Bueno falando sobre a história da favela, que é sempre bom compartilhar, né? E aí, se você tiver dúvida, bota no Google aí. Todo brasileiro sabe que é uma favela, certo? Errado. Favela é uma árvore repleta de espinhos, típica do sertão nordestino. Ela é bem comum na região de Canudos, na Bahia, onde foi travada a chamada Guerra do Fim do Mundo entre os seguidores do beato Antônio Conselheiro e os soldados do Exército Brasileiro. Depois de massacrarem os fiéis do Conselheiro, os soldados voltaram para o Rio de Janeiro à espera da casa própria, que o governo havia prometido que daria para aqueles que lutaram no sertão. Eles ficaram meses acampados junto ao Ministério do Exército, no sopé do Morro da Providência. Quando viram que a promessa jamais seria cumprida, foram até o porto, pegaram caixões de madeira que estavam abandonados lá, subiram o morro e construíram seus casebres. Muitos deles acharam que o Morro da Providência era bem parecido com o Morro da Favela, que ficava lá, do lado do Arraial de Canudos, na Bahia, e onde, é claro, havia muitas árvores da espécie favela. E assim, graças ao descaso do governo, nasceu, quase no coração do Rio de Janeiro, a primeira favela oficial do Brasil. O Morro da Providência continua onde sempre esteve, e a comunidade que nasceu lá também, violenta e conturbada. Só que agora, ninguém mais esquece dela. É como diz o velho chavão, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se você acha que os próximos 500 anos do Brasil não deveriam ser iguais aos 500 que passaram, fique ligado, e que a história da primeira favela brasileira sirva de lição. Até a próxima. Bom, é isso aí. Né? A Cássia não ouviu, Quase nada, né? por um problema muito simples, né? O fone de ouvido dela estava desligado, por um problema muito simples. A gente agradece a assistência técnica do Omar, mas de qualquer forma deu para compartilhar basicamente isso, né? A história da favela nasce com o final da Quero história. ressaltar aqui o preconceito que eu estou sofrendo nesse programa. Bullying. Omar está sendo bullyingado. Sai fora. Basicamente isso, né? Essa questão. Os negros foram dispensados dos seus trabalhos e aí se vira, bicho. Vai cada um pro seu lado. Não tinha pra onde ir. Rio de Janeiro, pra quem conhece o Rio de Janeiro, sabe muito bem que se atravessa uma avenida é morro. Sim. E aí começaram a se instalar As primeiras favelas. as primeiras favelas. É verdade. Bom, o que vamos fazer agora? Vai mais musiquinha ou vamos continuar Vamos fazer o papo? mais um intervalo, que já são 19h15, né? É verdade. Tomar aqui o nosso suco de jabuticaba. Não, não é jabuticaba. Suco de sei lá o quê? Não é jabuticaba, é suco do que esse aqui? Sei lá, não. Aliás, cara, esse copo é seu, tá? Não consegui identificar o gosto. Então vamos lá. Vamos? Mais uma Vamos. musiquinha. Bom, estamos de volta. O programa é Agora José. Agora nós temos aqui 19 horas e 26 minutos discutindo o assunto africanidade com a professora Rita de Cássia Virgulino. Vamos lá. E essa música que a gente acabou de tocar é homenagem aos nossos amigos lá em Brasília. Seguinte, galera, não fica ninguém lá. Brasília vai virar uma cidade. É ladrão! É todo mundo correndo em Brasília. Deserta. Ei, que bandido, O Planalto vai ficar deserto. É.
de cerrado vai para o deserto. Eu gostaria de ler uma ilustre frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Com certeza. Isso aí é profundo, hein? Agora o Milton Santos, um colega nosso, diz, não é o jogador. Não é o jogador. Milton Santos tem uma frase dele num vídeo, uma entrevista que ele deu, aliás, uma das últimas entrevistas que ele deu em 2001, diz o seguinte: eu creio que é muito difícil ser negro e é muito difícil ser intelectual no Brasil. É difícil ser negro porque fora das situações de evidência, o cotidiano é sempre muito pesado para o negro. E é difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica. E aí você imagina o próprio Milton Santos, que era intelectual, que era negro, né, o quanto que esse camarada não passou sofrido, hein? na vida, né? Agora vamos lá, voltando à questão das africanidades, a gente tem pouco mais de meia hora de programa, apenas 32 minutos, e a hora passa correndo. Seguinte, voltando a africanidades, quais seriam os temas dentro de africanidades que pode ser trabalhados na escola, em sala de aula? Porque quando a gente trabalha, quando eu vejo alguns trabalhos de africanidade nas escolas, eu só vejo assim algumas fotos, principalmente fotos de artistas, fotos de jogadores, né? E frases ao vento. Então eu não vejo uma manifestação muito grande em torno da africanidade e muitas vezes acaba não ficando claro o que é africanidades. Então você, com uma vasta experiência, né, muito maior do que a minha, no tema africanidades, quais seriam os temas que deveriam ser trabalhados? Bom, a começar a cultura. Vamos deixar um pouco de lado essa questão da religião. Sim. A gente já viu que deu polêmica pra caramba. Exatamente, vai continuar dando polêmica sempre, enquanto o mundo existir. Então, a cultura negra é muito rica. As etnias, as tribos, as maneiras que eles vivem. A cultura deles, né? A cultura deles é riquíssima. Outra coisa também que eu acho muito difícil, você falou assim, o que poderia trabalhar, mas o que é muito difícil, que as pessoas não aceitam muito também, dentro de uma sala de aula, quando a gente vai falar de africanidades, é a questão da origem humana. Você acredita nisso? Eles ainda não conseguem aceitar a evolução, por exemplo. Eles não conseguem aceitar Charles Darwin. Não conseguem aceitar que o primeiro fóssil humano foi encontrado na África. Eles acham que isso é besteira. Então já começa por aí, não aceitando o continente. Não aceitando aquele povo negro, aquele povo de pele escura. Então isso é muito difícil. E eu, como professora de história, eu tenho que falar sobre a evolução da espécie. Não tem como. E se eu vou falar disso, eu vou falar de onde? Continente africano. Porque é onde estão as nossas bases. Onde tudo começou. Onde tudo começou. E aí vem a questão, de novo, esbarrando na questão religiosa, porque as pessoas, né, um grande número ainda acredita na evolução bíblica. Aí fica a disputa, né, entre Exatamente. O criacionismo e evolucionismo. E eu, como historiadora, eu tenho que trabalhar o evolucionismo. Porque é isso que eu tenho que atentar, é isso que eu tenho que ensinar. Porque aí você esbarra também naquilo que a gente já comentou logo no começo, a escola é laica. O Estado é laico. Exatamente, o Estado é laico, eles não aceitam. Então não Embora, há pouco tempo atrás, tinha a maneira bem que de religião, você pode colocar os dois, né? Olha, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado. Aí cada um decide o caminho. Mas aí, Mari, na questão da religião de outros alunos, por exemplo, se eu tenho um aluno que é budista, ele não acredita. Se houvesse a famosa... Mas a questão não é passar uma ideologia, não é... Olha, você tem que pensar assim. Confunde. Não, é mostrar... tem essa, tem aquela outra, tem aquele. Mas peraí, Omar. Cada um decide o que quer. Peraí, tudo bem. Vejo por esse ângulo, porém, eu, enquanto professor de geografia,
Se eu estiver dando uma aula de geologia, bicho, eu vou dar aula de geologia. Sim. E Se o camarada quiser entender a parte bíblica, vai me desculpar. Que Deus fez o mar, fez a terra, eu né? não vou trabalhar, Fez eu as não rochas. vou trabalhar a parte bíblica com ele. É a mesma coisa no meu caso. Você vai trabalhar o... Ah, não. Peraí, eu só tenho 2 aulas por semana. Eu tenho 2 aulas por semana. Além de eu explicar, além de eu trabalhar a minha parte científica com o aluno, eu também tenho que trabalhar a parte religiosa. Não, você pode apresentar. Você Imagina não um tem que se professor de aprofundar. biologia. Professor de biologia. Professor de biologia está lascado, né? Professor de biologia está lascado, porque ele tem que falar de Darwin, né? E ele tem essa corrente do criacionismo, né? Da geração espontânea aí, né? Que ele tem que tratar disso também. Não que ele professe isso ou que ele queira que os alunos acreditem nisso ou naquilo. Não, acho que o professor não tem que exigir que a pessoa acredite nisso ou aquilo. Mas ele tem a obrigação de apresentar ao aluno. Seguir, cada um segue o que é. Então, no caso, teria que apresentar todas as religiões. Um pouquinho de cada um, talvez. Daí vem a ideia. Aí vem a ideia da disciplina, ensino religioso, porém. Né, mas aí o pessoal confundiu tudo, né? Das culturas religiosas. Sim. Que no Brasil, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 939496, pela LDB, ela é uma disciplina optativa e nem todas as escolas oferecem essa disciplina. Né? E muitas vezes, quando se oferece essa disciplina, o professor que pega essa disciplina, ele acaba pregando uma determinada palavra e não trabalhando a diversidade cultural da pluralidade, né? Global, a pluralidade, não. Exato, Sabe, aí volta aquela coisa de 1982 até mais ou menos 88, que tinha assim, um ensino religioso na sala de aula e só ensinava-se qual religião? Catolicismo. A X. Religião católica. Sim, eu passei por isso. A história da educação no Brasil, a história do ensino de história, até Getúlio, era a história do catolicismo. Agora, posso ser chato? Pode, deve. Nós estamos parecendo cachorro em volta do rabo, voltando na mesma coisa, a gente acabou voltando no mesmo ponto, mas a culpa eu quero saber quais são os temas a ser trabalhados na sala de aula. Manda lá, cara. Então vamos lá, eu acabei de falar. É a cultura, as etnias. Culturas, etnias, que mais? Dentro da cultura, você trabalha até a parte de alimentação. Isso. A parte de alimentação é riquíssima. Modos vivendi. Sabe, a vivência, como as etnias, como as tribos. Determinada tribo da África, por exemplo, vamos falar assim, o que ela cultua, o que é sagrado para ela, o que não é, o que pode, o que não pode, quais são as regras daquela etnia, por exemplo. Isso tudo é espiritualidade. Os idiomas, os dialetos. Mas agora... Na África existem mais de 5 mil dialetos. Nossa. Por isso que eles não se entendem. Entendeu? Não, eles conseguem se entender. Como eles conseguem, por exemplo, viver na Namíbia, que é praticamente deserto. Como é que eles conseguem sobreviver? Qual é a sobrevivência ali? O que eles fazem? Tudo isso é africanidade. Olha como é vasto. Não serve só para a história, serve para a geografia, serve para, por exemplo, ciências, biologia. Quer dizer, engloba várias disciplinas. Uma coisa que pouca gente sabe é aquela dança lá a dança do Kuduro. Quem foi que gravou aqui no Brasil? O latino, que veio de Angola. Aquela besta do latino gravou, mas teve uma parte positiva. Mas tá rico. Teve uma parte positiva. Exatamente. O povo começou a ver com outros olhos. Né? Uma outra coisa, você falou assim da dança, já me puxou um outro assunto, por exemplo, a Copa de 2010. Na África. A África do Sul. Quem patrocinou aquela? Quem fez com que aquela Copa da África acontecesse? Você arrisca o nome? Não. Então vou te dar uma dica. Foi um cara que lutou contra o apartheid que ficou 27 anos na cadeia. Mandela. Consegue agora? Mandela. Teve problema a Copa da África do Sul? Não. Vocês sabem que quando a FIFA foi sortear, que surgiu o nome da África, antes do sorteio oficial, porque existe todo um histórico até chegar ao sorteio do país sede,
E o que aconteceu? Eles colocaram 2 empecilhos, que eles falaram que não ia dar certo na Copa, na África. A pobreza e o outro. Quem arrisca dizer? Preconceito? Com certeza. Certo. A cor da pele faz muita diferença. Porque a cor da pele, vamos voltar lá atrás, ainda é sinônimo até os dias de hoje de uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa ignorante, uma pessoa atrasada intelectualmente. Isso ainda é muito forte. Infelizmente. Tem muitos obstáculos a vencer ainda. Sim, e por que nós podemos quebrar isso dentro da sala de aula com a africanidade? Nós não podemos quebrar preconceitos? Não podemos quebrar dogmas? E eu acho que a função do professor deveria ser essa. Deveria. Exatamente. Mas muitos estão tão presos a certos preconceitos, né? Sim. Preconceitos, aliás. Onde é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Exatamente. Né? Então o professor, ele por que eu vou entrar nisso? Agora, uma né? coisa tão idiota, né? Um preconceito por causa da cor da pele. Na boa, pra mim isso é uma coisa tão burra, uma coisa tão primitiva. Mas você aí... diferenciar a outra pessoa por causa da cor da pele. A gente vai acabar filosofando, porque da onde vem isso? Onde está lá dentro da pessoa, lá no âmago, né? No espírito da pessoa, o porquê disso? Onde então, está? por que os negros foram feitos escravos? Porque eram diferentes. Os índios também eram diferentes. Mas os índios, quem fez os índios escravos no Brasil? Hoje? Eles tiveram uma defesa muito grande. Sabe quem foram os grandes defensores dos índios? Os jesuítas. Eles não deixaram os índios serem escravizados. Mas os negros eles deixaram. Eles deixaram. Por conta do quê? Preconceito. Cor da A pele. cor da pele é diferente. Porque Deus não olhou para aquele povo. Mas é que Por tá, isso que né, fez cara? eles. Gente, nós vamos esbarrar sempre nessa questão. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não diz na Bíblia que Deus fez o homem do barro? O negro ele simplesmente esqueceu um pouquinho mais no forno. Tá, não, me põe. Corta o microfone do É o mesmo barro. Não, mas olha, voltando à seriedade, é o mesmo barro. Não é o mesmo barro? Eu não vou debater isso com você porque eu sou 100% evolucionista. Não, eu estou querendo dizer que é o mesmo barro. Meu Deus. A gente provém da mesma fonte. Sim. Não deveríamos ter esse preconceito. Não deveríamos, mas É infelizmente inaceitável. é isso que ocorre. E nós somos. Sim. Não vou dizer que eu não tenha algum preconceito, provavelmente eu tenho, assim. É uma questão de oportunidade de aparecer, de eu mostrar isso. E Olha, deve ser assim com muita gente. Eu falei uma vez, eu tive um aluno, agora ele não está mais na escola, ele mudou de escola. Por motivos pessoais, claro. Mas olha a situação deste menino. Ele era negro, nordestino e gay. Tá em tudo, coitado. Vocês imaginam? Sobrou alguma coisa pra ele? Não, e detalhe, ele era da Umbanda. Mais um pouco, então. Você imagina como vive este ser humano? Cabeça, carregando todo um a cabeça fardo. dele, como é que tá lá dentro? Quer dizer, ele não é aceito por ser negro, porque ele é espírita, porque ele é homossexual e porque ele é nordestino. Olha, eu estou numa discussão aqui. Todos os exatamente. Eu estou numa discussão aqui pelo Facebook. E pelo Facebook não, né? Pela sala de bate-papo aqui do rádio. E assim, olha, tem os PCNs, tem legislação, e o professor tem que trabalhar isso, porque isso tem que ser trabalhado. Sim, eu sei que está escrito, eu sei que existe PCN, eu sei que existe legislação, eu sei que existe um monte de texto acadêmico, só que isso não chega na sala de aula. Quantos professores, quantos gestores de escola, quantos estrategistas de educação não lê os PCNs? Escritor de livro didático que não lê os PCNs. Gente, vamos lá. Temas transversais: ética e cidadania, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, educação sexual. Cara, não leem. Por favor, quantos leem? E assim, eu não estou falando que não lê porque não quer ler, tem raiva de quem lê. Não é isso. Mas são tantos documentos, Não lê. Não lê e isso não chega na sala de aula.
os próprios livros didáticos, quantas vezes você vai analisar um livro didático e pega lá o PCN e fala, olha, esse livro não tem... Não está de acordo. Os temas não estão contemplados. Ah, mas esse livro passou por uma avaliação do MEC. A avaliação do MEC também é falha. Já visto já o que já aconteceu com livros aí, né? Você pega, por exemplo, um autor de livro de geografia, de história na área de humanas. Puta, agora me fugiu o nome dele, cara. Tá. Mocelinho, Pedro Mocelinho, eu acho que ele é um ótimo. Né? E aí? Como é que faz? Quando o próprio professor, ele não busca. Não busca a documentação necessária para apresentar o problema aos alunos. Então é uma série de falhas, né, que a gente uma série de falhas, mas eu acho o Demetrio Magnoli. Tá, me lembrei o nome dele. Demetrio Magnoli, para quem não conhece, aí é um professor de geografia, professor da... Né, enfim, escritor de livro didático. O próprio livro dele não traz essa discussão. O Vicentini, que é outro professor de geografia que também escreve livro didático aí, desde o... E quais livros de história que trazem a discussão a africanidade? Quando tem alguma coisa, por exemplo, trabalho bem pouco, assim, sabe? Será que o pessoal foge do tema? É isso? O pessoal foge do tema? Sim, porque... Por preconceito? Além do preconceito, é difícil, é um tema difícil. Porque não tem conhecimento também. Não tem conhecimento e o professor, vamos falar assim, infelizmente ou felizmente, ele pode dar a aula que ele quiser, o conteúdo, né? Ele tem esse direito também. Então, muitas vezes, a vontade dele, as opções, vamos falar em todos os setores religiosos, pessoais, enfim, né? Prevalecem. O gosto pessoal? Exato, o pessoal prevalece. Então, a ética profissional fica em segundo plano. Porque uma lei existe, mas ela não é aplicada porque muitos professores não querem. Mas a gente vai para um outro aspecto, porque você deixar de lado a ética para aplicar aquilo que você gosta. É um outro detalhe, um outro problema mais sério ainda também. Eu acho assim, quando você se predispõe a fazer um trabalho, Omar, você tem que ir a fundo naquele trabalho. E ser imparcial. Com certeza, você é neutro ali. A sua opinião, ela não é válida. Não, de forma alguma. Entendeu? O seu profissional, ele tem que estar acima disso. Nesse aspecto, você não tem o seu gosto. Não tem que colocar seu gosto. Os meus alunos, por exemplo, muitos deles não sabem qual é a minha religião, porque eu não tenho o que dizer isso. Sim, mas mesma coisa. Não interessa. Eu falo tanta coisa, de tanto, né, naquele leque. Aliás, o pessoal me enche o saco perguntando, mas qual que é a sua religião? Bicho, não, boa, não é aqui que eu vou discutir sobre isso. Enquanto eu não me posicionar com a minha religião, eu tenho liberdade para falar de tudo. Com certeza. Inclusive mal da minha. Sim, que também tem vários pontos. Fazer uma análise porque você tem espírito crítico. Então outra coisa, quando eu trabalho com meus alunos, por exemplo, vamos lá, idade medieval, a idade média, eu não vou entrar no protestantismo, eu não vou entrar em Lutero, eu não vou explicar sobre Lutero. Ele faz parte da minha religião? Não. Ó, a discussão está muito calorosa aqui, o pessoal pode escrever, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Vamos fazer mais um intervalo de apenas 5 minutinhos, pode ser? 5 minutinhos? 5 minutinhos, duas musiquinhas. Duas musiquinhas, daqui a pouco a gente volta. Né? Já, tá, gente? Não vai embora não, que a gente está aqui. É isso aí, estamos de volta. O programa é Agora José, 19 horas e 52 minutos. Hoje é falando sobre africanidade, com a professora Rita de Cássia Virgulino. Estamos no último bloco do programa e estamos abertos a discussões, né? A perguntas. Gostaríamos de saber dos nossos ouvintes, só o pessoal que está no chat, se gostaria de perguntar alguma coisa à professora. Estamos aqui apostos. Quando chega no final do ano, sempre tem por conta do Dia da Consciência Negra, né? Algumas escolas sempre começam a fazer feira, evento, festa, sei lá. Você acha que essas feiras, esses eventos, pelo que você observa nas escolas, eles são convenientes, realmente traz uma discussão, ou sei lá, ainda falta um pouco mais de preparação? Você tem experiências positivas ou negativas para contar da prática mesmo em alguma escola, sem precisar citar nome de escola, óbvio?
Sabe o que eu acho? Que fica a desejar pela questão de ser trabalhado somente no Dia da Consciência Negra. E eu acho que tinha que ser uma coisa a ser trabalhada o ano todo, em qualquer data comemorativa. Vamos falar especificadamente assim, por exemplo. Tivemos personalidades dentro de conquistas no Brasil negros. E ninguém sabe disso. Tanto dentro do Brasil como fora. Só se ouve falar, por exemplo, de Nelson Mandela, Martin Luther King, sabe, só nessa época. E o que eles tiveram, o que eles trouxeram de contribuição? Estados Unidos, por exemplo, é um país completamente racista. Assim. Tá? E teve o Martin Luther King que foi assassinado, inclusive, porque ele lutava contra isso. Por conta dessa bandeira. Exatamente. E isso não é falado. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. É que nem a Nelson Mandela. Pouco se fala. A história de Nelson Mandela começou a surgir com mais ênfase agora na Copa da África do Sul. Porque ninguém... Nelson Mandela, que Nelson Mandela? Quem é, né? Quem é? Ninguém sabia. Então eu acho que no decorrer do ano deveria ser trabalhado esse conteúdo, esse tipo de conteúdo. Não só na consciência negra. Sabe? Eu não quero que seja um dia de reflexão para a inserção do negro na sociedade. Eu não quero isso. Eu não gostaria que fosse assim. Estou falando como cidadã e como cidadã negra. Eu acho que isso tinha que ser o ano todo. Né? Agora nós temos um ministro, né, do Mensalão, que está na Joaquim Barbosa, né? Tá na Berlinda. E antes disso? Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Não sabia de nada. Ninguém nem imaginava. Quando se fala de negro no Brasil... Ele era um ilustre desconhecido. Exatamente. E você viu a história dele? Exatamente. Olha os trabalhos que ele fez anos e anos. O pai é pedreiro. Quantas pessoas sabem disso? Ele começou de baixo mesmo, né? Ele começou de baixo. Lutou pra caramba. Quando se fala de negro no Brasil, se pensa em quem? Pelé. O Brasil é conhecido lá fora como o país das mulheres bonitas, do futebol e do carnaval. Que, aliás, é uma contribuição, uma festa básica também que começou na cidade. Mas que hoje é puramente comercial. Comercial. Aliás, só aproveitar que o senhor me trouxe o link aqui. Hoje, por exemplo, Dia Nacional do Samba. Sambistas e acadêmicos debatem os rumos do ritmo. Porque existe a Conferência Nacional do Samba e a maior crítica dos sambistas de verdade é que hoje a música ela é puramente comercial. Agora, falando... Não é o samba de raiz, né? Sim, agora voltando ao link de música, não sei se vocês conhecem a música Hurricane do Bob Dylan. Furacão, na realidade, era um lutador de boxe, né, que sofreu o processo e foi preso por conta de um assassinato que ele não cometeu. Quem cometeu o assassinato foi o senhor Valentine, que processou o Bob Dylan por causa dessa música, porque uma briga no bar, um tiro, a Patty Valentine faleceu, e aí o cara botou a culpa no negro, que era o Hurricane, que estava tomando seu uísque no bar. E o cara foi preso. Por ser preto. Por ser negro. Negro, desculpa. E aí, aliás, eu não sei... Qual a diferença, né? Não, qual é a diferença? Sim, é uma cor. Né? O preto é uma cor. Agora, eu não sei se tem gente que se ofende ou sei lá. Pior que tem. Tem sim. Eu gosto de ser chamada de negra. Quando se referem à minha etnia, né? A minha raça, vamos falar assim, eu gosto de ser colocada como negra. Eu já não gosto do termo raça. Raça humana, que raça humana, né? né? Porque também tem aquela coisa de raça que lembra um pouco racismo. Exato. Vamos colocar assim, são coisas meio que aparentada. Bom, é isso aí. Vamos. Alguma novidade aí? Perguntaram aqui pra mim que cor eu sou. Sei lá, cara. Ele é meio amarelo, meio branco. Sei lá que cor é. Não, isso não é branco. Não sei se ele pode ser considerado branco aqui no Brasil, mas fora daqui não é não. Já é negro também lá fora do Brasil. Só que você vai me desculpar, eu não sou branco. O branco é uma cor. Papel sulfite é branco. Parede aqui da minha casa tem a parede branca. Porra,
Lesma é branca? Os orientais são amarelos. Bicho, então você é amarelo. Porque os europeus são, em maioria, né, claros. Claro, pele clara. Cara pálida, valeu. Eu, por exemplo, sou quase transparente. Nórdico, ele é nórdico, o cara é nórdico. Olhos verdes. Claro. Sim. Isso. 1,80 m? Isso, se o povo não conhecesse, já... Agora, a minha cor, sei lá, bicho, que porcaria de cor, lá quero saber da minha cor. Minha cor não me faz... Minha cor e meu corte melhor de nem cabelo, pior. Minha cor e meu corte de cabelo são duas coisas que não faz diferença nenhuma. Se tivesse, no que né? eu penso e nas minhas ações. Pelo menos se tivesse. Vambora? Fechar o boteco do Zé? Vambora? Bom, para fechar, eu queria dizer uma coisa. Que nós só vamos conseguir inserir africanidades em sala de aula do nosso país, fazer valer a Lei 10.639/03, quando o preconceito for menor. Então, e o preconceito que eu digo é de ambas as partes, de alguns professores, de alguns alunos, né, da sociedade em geral. Né? Mas como nós estamos falando de sala de aula, é isso. Né? A aceitação das diferenças. E as diferenças que eu digo é em relação à cor da pele, à cultura, a etnias, a religião também. Aliás, também. Né? Então, quando nós conseguirmos derrubar este preconceito, essa muralha, quer dizer, as correntes elas não foram quebradas. Não. Os grilhões não foram tirados. Exatamente. Ele continua ainda. Um outro tema que a gente pode posteriormente pensar, né, Guedes? Já que a gente está falando de preconceito, é o preconceito gay. A gente pode discutir, trazer, porque na escola é motivo de bullying, é motivo de chacota, é motivo de morte, de morte até, né? A gente viu aí, né? Exatamente. Passou na televisão. Eu, graças a Deus, não. Você já superou? Já superei essa parte, mano. Isso é muito bom. Levo de boa. Isso aí levar de boa, você está falando por você. Você leva de boa. Você ainda reclama? Não, eu reclamo. Vambora! Chega de falar, muito obrigado. Eu queria agradecer muito aqui a paciência da Cássia em ficar ouvindo a gente falando um monte de besteira. A paciência dos ouvintes de estar interagindo com a gente. Mandar um forte abraço aí para o nosso editor Felipe de Souza. E falar que a Gazeta Vale Paraibana, edição 61, já está nas bancas. Já está no ar, disponível para download. Esse mês nós fizemos uma discussão mais em nível nacional, falando sobre o Plano Nacional de Educação e o investimento do pré-sal na educação. Cássia, valeu, muito obrigado, boa noite. E eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E embora eu faça esse trabalho já dentro da minha sala de aula, eu aplico sim a africanidade e eu acho que eu consegui derrubar algumas barreiras, embora pequenas, mas eu sinto que meus alunos, eles conseguem já interagir quando eu começo a falar do tema. Eles interagem muito mais, uma coisa que eles não faziam no começo do ano. Né? De fato é um trabalho de formiguinha, né? Eles precisam ter esse conhecimento. Sim, sem dúvida. Né? E o educador, ele é parte essencial disso. Exatamente. Queria agradecer ao Omar também pela paciência, pelo convite. Eu que peço desculpas pelas minhas brincadeiras, né? Porque, imagina. Como eu disse, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. Está valendo. Né? Mas isso que você falou é extremamente importante. É o trabalho de formiguinha, né? Sim. Que tem que ser levado aos alunos para ver se a gente diminui. Não digo acabar porque é complicado, né? Mas acabar você levando para dentro da sala de aula, o aluno entendendo isso... trazer à baila o senso crítico dele. Nós vamos criar, nós estamos educando cidadãos já com outro senso de pensamento. Sabe? Já com preconceito a menos. Consequentemente, isso deverá se multiplicar. Né? Exatamente. Assim, a família tem que fazer sua parte, a escola também faz a sua parte. Entendeu? Então eu já senti diferença nas minhas salas de aula. Isso é importante. É importantíssimo. Bom, é isso aí. É isso aí. Felipe de Souza com Noites de Domingo vem já a seguir. Está a postos. Já está aguardando nos estúdios em São José dos Campos e nós vamos ficando por aqui. Vamos embora, né? Semana que vem estamos de volta. Mais um programa. E aqui. É agora, José. Aqui nada. E agora, José.
E um abraço a todos, bom início de semana, né? Graças a Deus está acabando. Vamos embora. Alô, até mais, abraço, gente. até semana que vem. Até mais, gente. Deixa eu achar aqui. Só para não... Né? Isso, aí não acerta o volume agora, não sabe onde tem que apertar. Você fica quieto, olha, eu estou sofrendo bullying aqui. Isso. Até semana que vem, gente.